Olá! Nesta edição do programa Ciência Livre, vamos falar sobre a prática humanista da medicina e dos cuidados integrativos na reabilitação e no tratamento das doenças. Vamos discutir ainda sobre autoconhecimento, espiritualidade, saúde e afetividade. Nossa convidada de hoje é a professora doutora Cici Fontes Veloso. Ela é coordenadora do Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas da Unifesp. Vamos lá? Na 16ª edição do programa Ciência Livre, é com imenso prazer que eu tenho a honra de receber aqui minha professora de Cuidados Integrativos. Eu tenho o maior orgulho de ser aluno seu, professora Cici Fontes. Ela é, entre outras coisas, a professora afiliada da Universidade Federal de São Paulo, a antiga Escola Paulista de Medicina. Ela é doutora em Ciências pelo Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da escola, e ela criou esse setor de cuidados integrativos na nossa escola e que faz um serviço maravilhoso, e é exatamente esse o motivo da gente ter tido essa ideia de convidá-la. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo convite, Obrigada, professora. Beni, é uma honra muito grande estar aqui com você. Sabe que eu sou sua admiradora, também sou aluna dentro da patologia da escola, e é um privilégio poder ter você como meu chefe lá no setor, junto com a professora Cari, e ter tido a oportunidade de abrir esse novo paradigma dos cuidados integrativos dentro da nossa universidade. Obrigado, Cici. E o que é cuidados integrativos, perdão? Você poderia dizer, fazer um resumo para os nossos telespectadores do que se trata os cuidados integrativos e quais são suas principais partes? Cuidados integrativos, na verdade, é um novo paradigma que revisita os pensamentos, as filosofias milenares de medicina, de filosofia, na interface com a tecnologia de ponta da contemporaneidade. Ela faz uma interface entre saúde e educação. Dois grandes temas que não deveriam ter sido separados, né? A gente costuma usar de um slogan que a educação cura e a saúde educa, né? Quando a gente fala em cuidados integrativos, a gente está falando de promoção de saúde e não de tratamento de doenças ou prevenção dos seus agravos, né? Quando a gente tem um paradigma que não é novo, na verdade é um revisitar do antigo com a tecnologia de ponta, né, e todos os avanços que a contemporaneidade, né, tem trazido para nós. A gente entende um novo paradigma por isso, porque a gente junta o que tem de mais novo com aquilo que já é tradicional dentro das medicinas milenares, dentro do conhecimento da medicina natural, né, na relação com a natureza, na questão da sustentabilidade, da ecologia, que os antigos tinham isso como o cerne da saúde, né? E não separado do que é o natural, do que é o saudável. Professora, quais são as principais partes que compõem esse setor de cuidados integrativos? A primeira questão é o paradigma. É um paradigma que é diferente do vigente, em especial das áreas das multiáreas da saúde, que é um paradigma da salutogênese e não um paradigma da patogênese, né? Que é um paradigma que foi descrito por Aaron Antonovics, né? Que foi um pesquisador que estudou os sobreviventes do Holocausto, e esses sobreviventes, parte deles tinham uma saúde muito profícua e outros adoeciam muito. Então ele foi investigar, né, daqueles que sobreviveram ao Holocausto, por que alguns indivíduos que passaram por situações comuns em termos de gravidade, alguns eram saudáveis e outros não. E ele foi investigar que isso tinha uma relação direta com resiliência. Eles tinham um coping na relação do estresse do dia a dia, né? Então ele começou a estudar a partir desse referencial
e começou a se desdobrar o que é o paradigma da salutogênese. Esse é o primeiro. O segundo é uma visão antropológica multidimensional. Hoje, as principais áreas da saúde, em especial, trabalham numa visão muito unidimensional do que é a composição do homem, né? Na visão dos cuidados, é uma composição multidimensional, né? Então, a primeira seria a questão física, né? A segunda seria o que a gente chama de o físico na relação com o psíquico, né? O afetivo, o cognitivo. A terceira seria o lado silencioso do ser, que é aquele lado da contemplação. O quarto, que seria o pneuma, que seria a relação da transcendência, daquilo que você considera sagrado, que tem uma relação estreita com a espiritualidade. E o quinto, que é um tema que você desenvolveu dentro do seu livro, né, Patrícia, Cartas para a Mulher Amada. Cartas e Versos para a Mulher Amada, que fala sobre o conceito do apofrantisíaco, né? E tem uma parte do ser que está dentro do universo que está além da nossa imaginação, né? Professora, mas antes disso, me surpreendeu esse teu arrazoado. Nós estamos próximos do Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah, e você disse que existiram pessoas sobreviventes ao Holocausto que cursaram com saúde plena, né? Ao contrário dos demais que tiveram uma série de problemas, né? Então, muitas pessoas tiveram uma saúde... Porque eles tinham um nível de resiliência, de coping, né? Para lidar com situações de estresse, que é esse o diferencial de você adoecer ou não. Como é que você lida com os fatores de estresse que são inerentes à vida, né? Então, quem é que hoje, né, em qualquer que seja qualquer que seja a etnia, qualquer que seja o país que você viva, a condição socioeconômica, não viva situações de estresse. Agora, como você lida com os fatores de estresse é que fazem a diferença de você ser uma pessoa saudável ou não. Então, esse foi o achado do Antonovics em relação a criar esse paradigma da salutogênese, que é um dos grandes pilares dessa epistemologia dos cuidados integrativos. O nosso curso, professora, ele começa com quais professores? De que áreas? A gente inicia com fundamentos, então a gente revisita... Nessa interface saúde e doença, Beni, a gente tem alguns referenciais teóricos. Na saúde eu tenho referenciais das políticas públicas, como a prática integrativa e complementar do SUS, a política de promoção de saúde, o Humaniza SUS, que são algumas políticas que têm arrazoados extremamente robustos em relação a como deve ser a saúde brasileira. Agora, colocar isso em prática é uma outra história, que é o que a gente tem feito no nosso ambulatório de cuidados integrativos. E do outro lado, na vertente da educação, nós temos lá o referencial da ecoformação e da transprimaridade, né, do Saturnino de la Torre e o Delors, né? Nós temos também o Paulo Freire como referência. Então, esse espaço dialógico entre saúde e educação desses pesquisadores contemporâneos, associado, né, aos princípios milenares de uma medicina tradicional chinesa, da medicina antroposófica, da medicina ayurveda, da medicina indígena, né, da medicina integrativa, que é uma medicina que tem já uma característica mais norte-americana, não tanto europeia, isso é que traz um referencial teórico do eixo saúde. Que bom que você falou, Cici, de Ayurveda, porque a gente vai mudando na vida, né, professora? E eu ando numa fase apaixonado por yoga, né? E agora, quando alguém me diz alguma coisa sobre promoção de saúde, logo me veio à mente professores de yoga, né? Eu fiquei impressionado. Eu sou patologista muscular e quando eu penso, toda a autoridade que o nosso currículo nos permite, eu nunca conheci alguma coisa que me deixou assim tão assim excitado como a prática do yoga. Fica até como sugestão, será que a gente não pode colocar yoga no ano que vem? O yoga já faz parte. Já faz parte. Já, inclusive, é um dos temas, a gente está falando do módulo 1, que é Fundamentos. No módulo 2 a gente fala do corpo, né? Então uma série de possibilidades terapêuticas com uma visão antropológica multidimensional do ser. Depois a gente entra no módulo da psique, um módulo de arte e cultura, um de espiritualidade e um de práticas orientais. No de práticas orientais a gente trabalha yoga, e lembrando que a yoga, no sentido pleno, ele tem como uma tradução um estado mais expandido de consciência. O estado da yoga é o estado meditativo, né? Em parte do yoga a gente tem os asanas, que é nisso que você tem se empenhado aí na sua prática diária, né?
Mas além dos asanas, nós temos os pranayamas. A gente tem uma série de práticas que comungam para que você entre no estado meditativo, que nada mais é do que o relaxamento da lógica. Quantos anos tem os cuidados integrativos na nossa escola? Nós vamos fazer 9, nós estamos na 9ª turma. Nona turma de cuidados integrativos. Você diria que hoje, no mundo que a gente vive, aqui nessa cidade de São Paulo, né, com esse trânsito, com todo esse estresse, que, por exemplo, a parte de meditação não seria fundamental para o paulistano hoje, para ter como promoção de saúde fundamental? É uma das práticas... Que a gente tem que fazer apologia da meditação, inclusive. É uma das práticas mais eficientes para situações de estresse, mas mais do que isso, Beni, muito mais do que a gente ter algumas práticas como a meditação, como sendo um aspecto para minimizar sintomas, a meditação é um caminho de vida, né? Ela acontece em vários momentos do seu dia, se você entender o princípio dela. Existem vários tipos de meditação. Tem a meditação ativa, por exemplo, a meditação do Osho, que é o que a gente tem no nosso ambulatório, né? Tem a meditação Zazen, que é uma meditação mais de cunho budista. Tem a meditação taoísta, então tem várias linhas. E cada um dos indivíduos escolhe qual é a linha que é mais adaptável ao seu estilo de vida, né? Para alguns ficar numa posição Zazen, parado, num alto nível de estresse, talvez não seja mais indicado naquele momento. Para outros, comunga com o que é o princípio, o estilo de vida dele. Então, todas as práticas integrativas, elas têm que ser muito bem direcionadas, ter a especificidade do que é a característica do sujeito. Por que tem muita gente que começa a meditar e para, né? Porque não é só simplesmente vai lá e medite, porque tem que ter todo um conhecimento desse indivíduo para saber o que a gente indica, em que momento a gente indica para esse indivíduo. Que esse é um dos papéis do cuidador integrativo. E esse papel do cuidador integrativo, ele vai diminuir, ele pode ajudar a pessoa a diminuir ou a sentir tantos os sintomas de, por exemplo, de uma determinada doença, né? Que não precisa ser nem neuromuscular propriamente dita, né? A gente tem como objetivo secundário, bem, pode parecer paradoxal o que eu vou falar, mas se a gente parte de um paradigma de promoção de saúde, né? E a gente tem no nosso ambulatório com doenças neurodegenerativas, né? Com pacientes com doenças crônicas, esse indivíduo, quando chega para nós, a gente entende ele como um sujeito, a gente não vai de encontro com a doença. Porque para nós, o que interessa é promover a saúde, independente da doença que ele tenha como diagnóstico. Então, ele melhorar os sintomas, seja da ordem física, psíquica, seja na relação social, seja qual que seja a dimensão que a gente está falando, ela acaba sendo secundária. Acontece, e a gente tem investigado isso em relação aos desfechos que a gente tem estudado, mas o nosso ponto principal é promover saúde. Então, o indivíduo pode estar com uma alteração significativa respiratória, motora, cognitiva, mas a gente está ali pensando em que lugar saudável do ser a gente vai estar estimulando. Eu tô louco para perguntar para você, professora, alguma coisa sobre espiritualidade, mas antes disso, eu queria que você me dissesse uma outra coisa para depois a gente usar isso como um gatilho para a espiritualidade. Pois não. Depois de todos esses anos, o que você sente sobre a esclerose lateral amiotrófica? Né? Porque você sabe que ela foi fundada, a Brela, na neuromuscular, e o Acari liderando a fundação da Brela, e a gente tecia comentários, puxa vida, vinham tantos pacientes, né, na consulta, e eu me lembro de ter dito várias vezes ao professor Acari de Souza Bulho de Oliveira, que também é nosso chefe, puxa, essa doença não deve ter nenhuma participação emocional, porque tem tanta gente do lado desse paciente, né? Ele tem tanta gente do lado dele fazendo companhia para ele. O que você sentiu nesses anos ouvindo esses pacientes com esclerose lateral amiotrófica? Você diria que a esclerose lateral amiotrófica é uma doença neurodegenerativa, ponto final, ou ela tem alguma participação espiritual? Eu diria que se a gente parte de um paradigma multidimensional, toda e qualquer manifestação, né, que a gente costuma dizer de processo de adoecimento, né, a gente vai para uma filosofia milenar, não é uma doença, é um processo de adoecimento, é um convite para que você tenha alterações físicas, emocionais, cognitivas, sociais e espirituais. Então não há como dizer que uma doença
ela vai ter um impacto apenas numa dimensão. Em especial na esclerose lateral amiotrófica, como aconteceu de uma vez um paciente nosso do nosso ambulatório, já com uma fase avançada, ele comentou fazer parte desse programa em que eu possa discutir sobre as coisas que eu acredito, né? E o que significa para mim sobre a morte e o morrer, que é um dos aspectos que a gente lida na dimensão espiritualidade, me fez com que eu pudesse dizer essa frase para vocês, para nossa equipe, que é constituída de 22 profissionais de diferentes áreas. Ele falou, eu vou morrer curado. Então, quando você escuta isso de um paciente, que eu vou morrer curado, você não tem como você imaginar que essa cura ela pode acontecer em outros níveis que não só do físico, né? E com certeza a esclerose lateral amiotrófica ela tem um impacto, né, em todos os níveis, assim como qualquer outra manifestação dele. Num paradigma multidimensional, a gente não tem que ver só a questão física, a gente nem consegue, é uma outra forma de enxergar o fenômeno, né, esse processo. Então é muito aprendizado que a gente tem mediante uma situação de desequilíbrio, né? Porque esse equilíbrio e desequilíbrio dinâmico é que faz com que uma hora a gente está mais saudável, outra hora a gente está, talvez doenças que sejam temporárias e outras doenças são mais crônicas ou mais permanentes, isso do ponto de vista físico. Como você fala, professora, como você explica para um paciente, por exemplo, de ELA, esclerose lateral amiotrófica, o que é o espírito? Depende de qual é a relação dele com espiritualidade. Eu posso falar dentro de uma religiosidade do sujeito, ou eu posso falar num sentido mais amplo. Eu posso responder não pensando na questão religiosa, que é a sua essência, aquilo que você tem em essência, né? E aí a gente não fere a crença ou o caminho espiritual que é do outro, né? Existe então, no nosso curso algum professor que fez arrazoados diferenciando o espírito da alma? O alma e espírito é a mesma? A literatura é vasta, depende de qual é o referencial que você for usar. Se você for estudar Kabbalah é uma coisa, se você for estudar o kardecismo é outra coisa, se você for se debruçar aos livros do católico é outra, né? Cada um tem uma forma de espírito, perispírito, alma, tem um arrazoado. Até hoje não chegaram a um consenso de fazer uma definição única. Vai depender da linha que você estiver falando. E mais importante do que a gente definir o que é espírito é o indivíduo entender o que é a essência. O que é a essência do ser? É algo que a gente não palpa, mas a gente percebe na manifestação no mundo, no comportamento dele no mundo, né? Então, quando a gente fala de amor não é impalpável, mas a gente percebe quando uma pessoa está numa atitude de amor, né? Então, é a ação no mundo que faz com que você demonstre a sua essência. Muito mais do que a gente definir espírito, muito mais. Porque isso a gente entra numa polêmica que fere ao segundo pilar dos cuidados integrativos, que é a alteridade, né? E o que é alteridade, professora? É a gente poder entender que o outro tem uma visão diferente da sua e a gente respeita. E a gente entende que o fato de a gente estar olhando de um lado da esfera não significa que não exista outras formas de enxergar essa esfera. É você respeitar o diferente do outro, né? E saber que a diferença que você pensa me ajuda a expandir a minha forma de ver o mundo, né? Isso é muito bacana, né, Cici? Porque hoje a gente vive num mundo que está todo mundo querendo destruir. Parece que a gente vive numa destruição crônica, né? As notícias de jornal, as notícias da mídia, quando que precisa haver um equilíbrio, como tudo, né? Precisamos ter as pessoas criando para contrabalançar toda essa destruição. Agora, me chama a atenção, eu sou coordenador do curso, na verdade, me chama a atenção que eu vi que nós temos 14 colegas médicos num curso de cuidados integrativos. O que isso significa para você? Eu acho que é importante primeiro salientar que essa primeira pós-graduação transdisciplinar da nossa universidade e é aberta para os diferentes profissionais da saúde, da educação e das áreas correlatas, né? E esse ano a gente teve uma demanda maior dos colegas médicos exatamente por conta do como é que a medicina contemporânea se afastou um pouco dessa visão do ser, né, para tentar controlar através de uma alta tecnologia que tem sido muito bem desenvolvida. A gente não está colocando uma crítica a isso,
mas esquecer um pouco desse lugar mais de relação empática entre o paciente e o médico. Sim. A tecnologia, ela se desenvolveu muito, né? Principalmente nesses últimos 50 anos. E se afastou desse lugar da relação humana. Mas seria bárbaro se, no ato de praticar a medicina como uma arte, né, ela sempre estivesse ligada a uma maneira humanística, né, de e nos cuidados, como a gente tem como foco o ser, o bem-ser, não o bem-estar, o bem-viver e não a qualidade de vida, né, a gente começa a atrair pessoas que querem ter uma visão mais expandida do que é essa prática da arte, da medicina. Sair um pouco desse lugar de prescritor de drogas alopáticas para poder entender que existem outros recursos de cuidados, né? Queria dizer aos telespectadores que Cici Fontes é uma fisioterapeuta única, extraordinária, excepcional, que está há alguns anos na neuromuscular da Unifesp. O que essa nova fase de cuidados integrativos ajudou na sua profissão de fisioterapeuta, por exemplo? Esse é um assunto bastante bacana de você tocar, porque assim como a medicina, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a terapia ocupacional, a gente acabou indo para um lugar muito mecanicista, muito reducionista, até pelo próprio movimento, né, cartesiano ao longo da nossa história. E quando a gente entra com uma visão ampliada, né, desse paradigma, a gente consegue, a partir da referência daquilo que a gente tem como base, que no nosso caso é a ciência da cinesiologia humana, quer dizer, a ciência que trata a condição física do ser, a gente consegue entender que essa interface do corpo físico, ela não é exclusiva do corpo físico, né? Uma vez você trabalhando esse corpo físico, tem um impacto direto no psíquico, no lado silencioso do ser e na relação de transcendência desse ser. Então, a partir do momento que você sabe que melhorar um tônus, um trofismo, né, um equilíbrio, uma coordenação motora, isso tem um impacto na vida de relação desse sujeito, no psiquismo desse sujeito, você começa a ter um visionário mais, como é que eu vou dizer, mais aprofundado no que é importante para esse ser e na relação desse ser no mundo. Então não é só recuperar o movimento do ombro, né? É saber que esse ombro é de um indivíduo que tem toda uma relação familiar, uma relação profissional, uma relação psíquica, que na teoria isso deveria já estar sendo desenvolvido, mas não com os recursos que os cuidados podem trazer. E aí a gente entra com outras práticas que não são ditas convencionais. Aí entra as práticas integrativas e complementares. Como a yoga, talvez. Por exemplo, a yoga, por exemplo, eu tô apaixonado pela yoga, as práticas corporais chinesas, como por exemplo, algumas atividades que envolvem a arte para movimentos de destreza manual, né, como a música, como a dança. Então, expande o leque de possibilidades terapêuticas, né? Não fica só aquela cinesioterapia convencional, né? Puxa, Cici, quando eu vejo você falar, ministrar as aulas, né, eu vejo tanto prazer, tanta vontade de passar o seu conhecimento. A escola vive um momento tão difícil, né, que passa o país e as universidades federais sofrendo tanto. Da onde você tira essa energia para estar tão feliz com esse sorriso aí? Mas mais que o sorriso, eu que te conheço bastante, da onde você tira essa força para passar para os seus alunos e passar para os seus pacientes? Da onde você acha que vem essa força sua? Eu sinto isso como uma missão, Beren. Eu acho que todos nós, a gente não veio aqui a passeio, né? Cada um de nós tem uma missão. E eu sinto que é uma missão a gente poder ajudar a transformar aquele mundo que a gente quer melhor. Então, quando eu vou para o curso, eu vou atender os pacientes, ou quando eu vou dar as minhas aulas, ou mesmo quando eu me debruço para estudar algumas coisas novas, né? Que na verdade não são novas, são antigas, mas a gente que está tendo a oportunidade de estudar, eu vejo isso de uma forma muito prazerosa. Eu não vejo isso como um trabalho. Eu vejo isso como algo que faz parte da minha missão de vida. É como se eu tivesse encaixada no trilho, sabe? E aí as coisas vão em fluxo. Bem ser e bem viver. Aí vão em fluxo. Não tem como você não ter alegria de fazer aquilo que é a tua missão, é o que você veio para fazer. Em um futuro próximo, Cici, os nossos alunos jovens, os nossos estudantes de outras matérias,
outras disciplinas. Vamos falar alguma coisa boa? Que mensagem boa e sincera você poderia deixar para nós da equipe do Ciência Livre aqui hoje? Eu diria que assim, a mudança que a gente deseja no mundo começa em nós. E eu acho que se a gente pretende ter uma saúde melhor, uma educação melhor, né, e bem ser e bem viver de uma maneira mais significativa, a gente tem que começar a revisitar de que maneira a gente está, de fato, estudando, levando a sério ou não o que é verdadeiramente fazer saúde, ou ser um profissional de saúde, o que é ser um professor, né? Como é que a gente está educando esses novos alunos que vão amanhã ser aqueles que vão cuidar da gente. E levar isso muito a sério. Porque é muito fácil a gente reclamar das condições como está, mas não trazer a nossa contribuição. Acho que se cada um trouxer a sua contribuição, em especial aqueles, já que a gente está falando uma interface saúde e educação, aqueles que são da área da saúde e aqueles que são da área da educação, entendam a responsabilidade que é estar nesse lugar. É um verdadeiro sacerdócio, né? Eu sou apaixonado pela yoga, mas eu também sou apaixonado pela professora Cici. E bacana da sua resposta é que isso começa em nós. E eu não sei, eu não me recordo da onde eu ouvi, eu me lembrei agora para te dizer o seguinte, mas quando a gente pensa em nós, uma vez uma pessoa disse que determinado professor disse para um aluno, mas você é uma pessoa só no mundo de 7 milhões de pessoas, e o aluno respondeu para esse professor, pois é, professor, mas todos os oceanos e mares são compostos de uma gota de água só. Né? Então faz a diferença a gente começar modificando a nós mesmos. Eu queria te dizer, Cici, que a neuromuscular tem mais de 30 anos na Escola Paulista de Medicina e atendeu mais de 500 mil de pessoas do serviço público de saúde como se fossem pacientes particulares. E acho que esse é o maior orgulho que a nossa equipe sente, né? Tanto que o programa Ciência Livre tem se esforçado em trazer as figuras mais ilustres da neuromuscular da Escola Paulista de Medicina, da qual a professora Cici Fontes tranquilamente faz parte. Você gostaria de deixar uma mensagem final? Gostaria de agradecer a oportunidade, né, que você, a professora Kari, nos deram, né, toda a equipe, que é uma equipe composta de uma maneira bastante diferenciada, porque tem profissionais da educação, da comunicação, do direito, da engenharia, né, para poder oferecer uma possibilidade de intervenção que ela é inédita na América Latina. O nosso ambulatório de cuidados integrativos, ele é o primeiro da América Latina que traz esses preceitos da prática integrativa num serviço terciário em neurologia. Isso traz uma esperança, vamos dizer assim, uma expansão de possibilidade terapêutica para o paciente neurológico muito diferenciada. Então eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento, minha gratidão. Eu também queria deixar uma mensagem final. Nesse momento que, sabe-se se tinha gente torcendo para o furacão ficar cada vez mais forte, para ver ondas grandes, por exemplo, né? E de tanta gente, por incrível que pareça, curtindo, vendo pessoas na cadeia, políticos na cadeia, eu queria deixar uma mensagem que, ao contrário da destruição, criar é um vício. Cada vez que a gente cria uma coisa boa, a gente logo já quer fazer outra. E essa é a mensagem que eu deixo hoje no programa Ciência Livre. Uma ideia boa é trazer você, Cici Fontes, a participar do nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Muito legal. Mais informações e outras edições do Ciência Livre você encontra no site programaciencialivre.com.br e em nosso canal no Facebook, Dr. Ben Schmidt Ciência Livre. Esperamos você no próximo Ciência Livre. Até lá!